As pessoas costumam pensar que esse negócio de hermenêutica ou interpretação bíblica correta é algo que a igreja inventou para controlar, para... Não, essa já era uma questão no primeiro século muito forte. Jesus fala duas vezes algumas coisas interessantes. Lá em Mateus 24:35, ele fala assim: os céus passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o próprio Jesus fala que a palavra dele é eterna. Ele está se referindo à palavra dele como a de Deus. Várias vezes ele faz isso. Então, o próprio Mateus está sabendo que está escrevendo uma coisa que Jesus falou que ia ser eterna e ele está confirmando. Jesus falou também no Sermão do Monte, em Mateus, falando: vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ele está colocando a palavra dele do lado do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, mas até acima, né? Eu, porém, vos digo. Mas ele também está colocando, olha, vocês viram a interpretação do que foi dito. Eu vou fazer uma nova interpretação. Então, quando no Sermão do Monte Jesus fala, eu, porém, vos digo, ele, além de estar colocando um peso na palavra dele, ele está falando, olha, não adianta você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, ou no caso ali era o Antigo Testamento, Moisés e os profetas, é a palavra de Deus, se você não interpreta direito. Presta atenção no que como eu vou interpretar. Porque essa era a briga do primeiro século. Tinha um rabino chamado Shammai, que tinha um tipo de interpretação. Aí tinha o Hillel, que tinha outro tipo de interpretação mais leve, ou o outro era mais pesado. Jesus falou, vai na minha, que a minha hermenêutica é a correta. Eu, porém, vos digo. E aí ele vai falando várias coisas. Uma outra coisa que é interessante também, Jesus em Mateus 22:29, ele fala assim aos fariseus e mestres da lei. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. A primeira coisa que você vai olhar nesse contexto é para quem Jesus está falando que está errando porque não conhece as escrituras. Ele está falando com mestres da lei e fariseus. Se havia uma coisa que o mestre da lei do primeiro século e fariseu sabia, era de cor a Torá. No mínimo a Torá. Senão nem entrava como mestre da lei. Saber de cor, falava sem precisar ir na sinagoga ler. E aí você tem muitos dos profetas, eles sabiam de cor. Isaías sabia de cor, Jesus sabia de cor também. Jeremias, Ezequiel. Então, você tinha isso de cor. Então, por que Jesus está falando que eles não conhecem as escrituras? E por isso eles erram. Porque Jesus está falando de interpretação. Ele fala mais para frente assim, as escrituras falam de mim. É hermenêutica a briga ali. Porque todo mundo sabia a Bíblia de cor.